Costureira humilhada na rua surpreende a todos quando um helicóptero misterioso pousa ao lado. A noite estava quente, mas o coração de Alicia parecia um iceberg. Ela olhou para o céu estrelado enquanto caminhava do salão da festa, cheia de risadas e murmúrios, para a rua solitária e escura. O que deveria ser uma celebração familiar se transformou em um pesadelo. As palavras cortantes de sua irmã, a indiferença da mãe e os sorrisos de pena do pai ainda ecoavam em sua mente. Costureira, você ainda é só uma costureira, Alicia, havia dito Eduardo, seu pai, como se isso fosse uma marca de fracasso. O aperto no peito era insuportável. Alicia sempre se sentira inadequada entre os advogados, banqueiros e empresários de sucesso da família. Sua paixão pela moda e a arte de costurar eram vistas como furtos de tempo, um capricho tolo que ela insistia em seguir. Mas aquela noite foi a gota d'água. Ela precisava de ar fresco, de um lugar onde não fosse um fardo a mais. O som cresceu, tomou conta do espaço, e num instante, um helicóptero se aproximou, cortando o céu com suas lâminas. Alicia parou. O coração disparou. Não é possível, pensou. O helicóptero desceu, levantando uma nuvem de poeira. Pessoas na rua pararam para olhar, algumas sacando celulares. Um espetáculo! E para sua surpresa, ele pousou bem ao lado do seu ateliê. Do helicóptero saiu uma jovem de cabelos loiros e longos, com um vestido que mais parecia uma obra de arte do que uma peça de roupa comum. Alicia! Gritou ela, avançando com passos firmes. Você é a única que pode me ajudar, urgentemente. Sua voz carregava uma mistura de desespero e determinação. Era Amanda, a filha de um dos magnatas da moda. Meu vestido para o evento de amanhã está estragado. Eu preciso que você faça algo. É nosso último recurso. Alicia estava paralisada. A incredulidade envolvia seu ser. Em meio ao caos da sua própria vida, tinha a chance de provar seu talento. Sem pensar duas vezes, ela acenou para Amanda entrar. O ateliê, que anteriormente parecia um espaço pequeno e insignificante, agora estava prestes a testemunhar algo grandioso. As agulhas dançavam entre os tecidos, e o coração de Alicia acelerava enquanto ela ajustava cada costura com precisão. Horas depois, uma peça de tirar o fôlego estava pronta. Alicia olhou para o vestido, e um uivo de gratidão e orgulho a envolveu. O destino tinha sido generoso. Naquele momento, ela não era apenas uma costureira, era uma artista, uma criadora. Amanda a abraçou, os olhos brilhando de alegria, sem saber que a vida de Alicia estava prestes a mudar radicalmente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alicia ainda sentia a adrenalina pulsando em seu corpo. O vestido estava perfeito. Amanda parecia uma deusa ao vesti-lo. A empolgação dançava entre elas, mas, de repente, um estrondo partiu o ar exado do ateliê. A porta se abriu com um golpe, fazendo as sobrancelhas de Alicia se erguerem de surpresa. Eduardo, seu pai, entrou como um furacão. Seu rosto estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Amanda,
desencadeando uma tempestade de emoções em Alicia. Você! Gritou Eduardo, apontando para a filha. Vaidade e ilusões! Você destruiu nossa família! Destruiu? Pai, eu... Alicia começou, mas as palavras se esvaíram diante da sua fúria. Xi! Você no meio do caos! Eduardo continuou, ignorando qualquer explicação. As paredes do ateliê pareciam apertar-se ao redor deles, o ar carregado de tensão. Você não tem ideia com quem está se metendo. Você acha que ser costureira vai te fazer alguém? Amanda olhou entre os dois, confusa, enquanto o clima mudava. O brilho de alegria em seus olhos se apagou lentamente. Esperem! O que está acontecendo? O desespero na voz dela apenas intensificou a tensão. Você não sabe, não é? Quem é Alicia realmente? Eduardo quase cuspiu. O coração de Alicia disparou como um alarme. O que ele queria dizer? Ela sentia o chão sob os pés tremer. Alicia respirou fundo. Pai, chega. Isto é sobre mim e o sonho que eu estou tentando realizar. Eduardo riu, mas não era um riso de conforto. Seu sonho? Você acha que a moda é respeito? Alicia, a verdade é que você não é só uma costureira. Você é uma fraude, uma usurpadora. O que você quer dizer? Alicia questionou, seu corpo tremendo. Você não sabe? Não sou eu quem deve te dizer. Mas seu segredo é muito maior do que qualquer vestido. Na verdade, você foi adotada e nunca deveria ser nada além de uma costureira. O mundo de Alicia desabou. O eco das palavras de Eduardo a atordoou, como se um tsunami tivesse atingido sua mente. Adotada. Seu passado brilhante, suas memórias, tudo pareceu desmoronar. As imagens de um lar que sempre conheceu, tudo desvanecido em segundos, deixando uma névoa de incertezas. Amanda não sabia o que fazer. Seu olhar se movia entre Alicia e Eduardo. Isso não pode ser verdade. Ela tentou intervir, mas o silêncio da sala era ensurdecedor. Alicia estava em choque, mal conseguindo engolir suas emoções. O nó na garganta sufocando. Você mentiu para mim. Por que você nunca me contou isso? Porque queria te proteger. A verdade era uma maldição que não deveria te atingir. Mas agora, não há volta, Eduardo disse, com a frieza nos olhos. As palavras retumbavam na cabeça de Alicia. Era como se uma camada de seu ser tivesse sido arrancada. Ela olhou para Amanda, precisando de um apoio, mas a amiga estava tão perdida quanto ela. O que fazer? Como se reerguer diante de um desmoronamento tão grande? Eduardo a encarou com uma expressão que misturava desprezo e arrependimento. Agora você sabe a verdade. E é isso que você realmente é. Apenas uma costureira de sonhos quebrados. Alicia sentiu um desespero profundo, sua mente trabalhando a 1000 por hora, tentando encontrar um fio de esperança. Alá foi a única coisa que restava. E, no entanto, pelas palavras do pai, a vida que ela conhecia parecia ter sido uma ilusão. Sua própria identidade estava em dúvida. E a dor da rejeição se fez intensa. Essa nova verdade seria o fim ou, de alguma forma, um novo começo. Um futuro imprevisto se desenhava à frente dela. Alicia estava em choque, mal conseguindo engolir suas emoções, o nó na garganta sufocando. Você mentiu para mim! Por que você nunca me contou isso?
Porque queria te proteger. A verdade era uma maldição que não deveria te atingir, mas agora não há volta, Eduardo disse, com a frieza nos olhos. O ambiente estava carregado, o ar parecia pesado, e uma tensão elétrica pulsava entre os três. Amanda, ainda confusa, olhava para Alicia, buscando uma resposta, uma explicação que pudesse reverter aquele momento devastador. Mas Alicia estava atordoada, suas memórias parecendo se desvanecer ao mesmo tempo. Então, um som ensurdecedor interrompeu a tensão. Um barulho rápido que parecia vir de um lado distante e ameaçador. Alicia virou-se, os sentidos em alerta máximo. Em um instante, o vidro das janelas estourou. A cidade inteira pareceu tremer com a força de uma explosão. Amanda gritou e Eduardo se jogou para proteger a filha. Mas o que ocorreu a seguir foi ainda mais surreal. Do lado de fora do ateliê, um homem surgiu, vestindo uma jaqueta de couro e com uma expressão que mesclava urgência e desespero. Ele gritou: Alicia, venha comigo, agora! Alicia ficou parada, a mente nublada. Quem é você? O que está acontecendo? Sua voz tremia. Não temos tempo. Eles vêm a caminho. Você precisa saber a verdade sobre seu passado. O homem parecia estar em pânico, e suas palavras inquietantes ecoavam na mente de Alicia. Eduardo parecia querer objetar, mas algo em seu olhar dizia que ele reconhecia o intruso. Você não sabe o que está fazendo, Daniel? Afaste-se da minha filha. Alice olhou para o pai, sua figura agora parecendo fragilizada. Querido Deus, o que está acontecendo? Que verdade? Eu não entendo. O desespero crescia, quase palpável em meio às sombras do ateliê. Alicia, você precisa saber. Daniel insistiu, a voz firme. Mesmo diante do caos, a sua adoção não foi por acaso. A família que você pensou ser sua pode ser envolvida em coisas muito maiores do que imagina. Eles não são só uma família de elite na moda. Sua vida é um fio de uma tapeçaria muito mais intricada. Um cambalear de vozes distantes já se ouvia do lado de fora. Eles estão aqui! Daniel gritou, puxando Alicia pela mão. Venha! O medo irrompeu. Amanda, em pânico, segurou Alicia pelo braço. Você não pode ir com ele. O que ele está dizendo pode ser uma armadilha. Mas Alicia já sentia o peso das revelações emergindo, como se uma porta estivesse sendo aberta. O que mais havia escondido do passado? Algo dentro dela gritava para saber mais. Ela olhou para Eduardo, procurando um sinal, uma resposta. Mas ele agora tinha o semblante de um homem acossado, sem força para proteger a filha. Você precisa decidir, Alicia. É uma escolha entre continuar nesta prisão ou descobrir a verdade que está em jogo. Daniel insistiu, angulando-se para sair. Alicia hesitou, seu coração disparado. Entre a vida comum que conhecia e a incerteza que parecia mais real do que tudo que fora dito. Um estrondo potente soou, as paredes parecendo estremecer, e um sentimento profundo de urgência tomou conta dela. E aí, Alicia? Daniel puxou-a intensamente. Um momento transitório, um instantâneo. Ela sentia o chão se desmoronar sob seus pés. O tempo parou e a escolha se tornou absurda. Ela estava prestes a se despegar de tudo que já conhecia, de tudo que já foi dito. Mas havia também um fio de esperança, de possibilidade de descobrir
quem realmente era. Antes que pudesse dizer algo, uma nova explosão ressoou. O pavimento abaixo delas, se partindo e mostrando uma vertigem descontrolada, desaparecendo em um redemoinho de luz e sombra. E no meio da confusão, as duas figuras, Alicia e Daniel, se lançaram no desconhecido. O rastro do passado claramente prestes a desatar segredos que mudariam tudo. Alicia e Daniel estavam quase na porta, quando um estrondo ainda mais forte repentinamente ecoou pelo ar. Aquelas paredes, que por tão pouco tempo haviam sido o abrigo para seus sonhos, pareciam querer colapsar sobre elas. O caos reinava fora. Mas a adrenalina dentro do ateliê pulsava e moldava a decisão de Alicia. Sem pensar, ela agarrou a... Mas antes que pudesse dar um passo, uma sombra emergiu do caos. Eduardo, com um olhar descontrolado, se projetou entre eles. "Você não vai a lugar nenhum!" gritou, como se a raiva pudesse implementar mais poder à sua presença. "Você não sabe com quem está lidando. Ele não é quem diz ser." Alicia parou. "O que você quer dizer?" A voz dela soou como um eco distante, quase irreconhecível. Foi aí que, em meio à confusão, uma figura familiar começou a se formar ao fundo. Um brilho prateado refletiu nas paredes do ateliê. Alicia virou-se e seus olhos se arregalaram. A mulher que surgia era a figura maternal que sempre desejou. "Mãe?" sussurrou. Mas não era só sua mãe. Era também alguém que a fazia sentir um tumulto de emoções. Ela era mais do que apenas a imagem que Alicia havia idealizado. O rosto da mulher estava contraído em dor, e então, em um instante, se transformou em raiva. "Alicia, você precisa ouvir seu pai! Ele está certo! Não vá com ele!" "Por que não?" Alicia respondeu, as emoções à flor da pele. "Meus sonhos, meus desejos, tudo o que sempre acreditei. O que está acontecendo?" A mulher de pé ali respirava profundamente, o olhar vagando de Alicia para Eduardo de volta. Ali havia uma história, um segredo. "É verdade, Alicia. Você não é apenas uma costureira. Você é..." A voz dela falhou, como se o peso da verdade fosse demais para suportar. "Você é o que, mãe?" Daniel perguntava, e seu tom pressagiava um grande mistério prestes a se revelar. Então, como se uma onda invisível tivesse passado por eles, uma série de luzes brilhou fora do ateliê. As sirenes da polícia soaram, ecoando pelas ruas como um lamento coletivo. O corpo da mulher tenso, seu olhar em pânico respondeu à ameaça iminente. "Eles vieram. Eu não tenho escolha." Eduardo olhou para a mulher e seu semblante escureceu. "Como você pôde, Clara, trazer isso para nossa família?" A tensão entre os dois era palpável, um conflito que não parecia se originar apenas do momento. Alicia estava completamente confusa. "O que você está dizendo? Que família? O que está acontecendo? Eu não entendo." O ar parecia escasso e o pânico pulsava como uma dor física no coração dela. E então, finalmente, Clara decidiu. "Alicia, você é a herdeira de algo muito maior. Não apenas de uma costura, mas de um legado que seu pai e eu tentamos proteger.
Sua vida não é simples, desde o nascimento. Você é parte de uma linha de grandes estilistas, cuja história começou há muito tempo. E essa linha está em perigo. O estômago de Alicia se revirou. Era como se seu panorama inteiro tivesse mudado em uma fração de segundo. Daniel olhou para ela, seus olhos cheios de intenções não ditas. Você não pode ficar aqui. Eles virão atrás de você. E não é apenas uma questão de moda, Daniel alertou, a urgência em sua voz. O que você realmente é, Alicia? O que está escondido em seu passado? O estrondo da porta atrás deles chamava atenção. Uma multidão de pessoas parecia se aproximar. Ali estava um mistério muito maior do que podiam compreender. Eduardo, que até então tinha tentado se manter firme, agora parecia uma figura perdida. Eu só queria te proteger. Sabia que isso tudo viria à tona aí. Sua voz trêmula falhou. A verdade começava a se entrelaçar, e tudo parecia prestes a colidir. Em meio ao caos, Alicia olhou para a porta. As vozes se aproximavam e a pressão aumentava. O que eu faço agora? Sussurrou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. O destino estava prestes a empurrá-la para um caminho desconhecido, revelando que quem ela era e de onde vinha era uma tapeçaria mais complexa do que qualquer vestido que já havia costurado. E logo a porta se abriu com um estrondo. Alicia não sabia se iria encontrar ali aliados ou inimigos. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Ela se lançou no desconhecido, e atrás dela, o passado começava a desmoronar. Alicia estava prestes a se lançar em um mundo novo, mas a urgência se foi antes que ela pudesse dar um passo. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens uniformizados que avançava em direção a eles. O medo expandiu no ar como uma onda esmagadora. Alicia! Gritou Daniel, em pânico, enquanto a multidão de figuras se aproximava. Vá! Agora! Mas era tarde. Uma das figuras se destacou. Um homem alto e imponente. Seus olhos eram frios como gelo. Ele olhou diretamente para Alicia com uma intensidade que a fez gelar. Você! É hora de voltar para casa. Quem é você? A voz de Alicia saiu como um sussurro. O que quer de mim? O homem sorriu de um jeito que causava arrepios. Você sabe muito bem. É hora de encerrar essa charada. Você não pertence a esse lugar. Eduardo, ainda em estado de choque, finalmente falou. Pare! Você não pode levar a minha filha. O desespero transparecia em suas palavras. A atmosfera estava pesada e o coração de Alicia disparava. A figura do homem parecia brilhar momentaneamente e em seguida ele apontou para ela. Alicia, você é a única que pode desbloquear o que nossos clãs guardaram por gerações. Não é uma escolha, é um destino. O universo parecia girar e as paredes do ateliê estavam prestes a desabar. Mas antes que Alicia pudesse processar, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher com um aspecto sobrenatural surgiu ao lado do homem. Ela tinha um olhar que refletia sabedoria e poder, quase como se emanasse luz. Mãe? Sussurrou Alicia, sem acreditar no que via. A mulher que ela havia desejado reencontrar estava ali, mas algo estava errado. Clara olhou para Alicia com uma mistura de amor e tristeza. Alicia, você precisa entender a verdade. O homem ao lado de Clara lançou um olhar severo para Edmund. Você nunca deveria ter ocultado isso dela. O tempo se esgotou e agora não há como voltar atrás. Espera, o que está acontecendo? Alicia estava quase desesperada. Olhando para Daniel, ela viu que o choque em seu rosto
carregava algo mais. Uma verdade que ela ainda não conhecia. Daniel, o que está acontecendo? Ela não estava mais disposta a ser deixada no escuro. Alicia, ele hesitou olhando para o homem e a mulher. Você é a chave. Você foi criada para ser diferente. E ele gesticulou com a cabeça, eles não vão parar até que você cumpra o que foi destinado. Nesse instante, um rugido ecoou do lado de fora e a porta foi arrombada de uma vez. Uma mulher de cabelos escuros, armada e séria, entrou. Selvagem, o que você está fazendo aqui? Sua voz cortante ressoou no ar. E o homem chamado Selvagem virou-se, surpreso. Alicia tinha certeza de que tudo isso não era real. Ela começou a questionar seu próprio entendimento da vida. Esperem! O que isso tudo significa? Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou. As janelas estouraram e a mulher armada se virou rapidamente. Eles estão nos cercando. No momento em que você pisar a porta, tudo se transformará, disse Clara, e seu olhar se firmou em Alicia. Confie na sua intuição. Não permita que o medo guie suas decisões. Não tanto que não seja você a ser guiado. Selvagem gritou enquanto uma nova onda de figuras invadia o espaço, cercando-os, formando uma linha entre eles e a liberdade. E então, no meio do caos, o mais inesperado. A mulher armada olhou diretamente para Alicia, e o que ela disse fez o chão sob os pés de Alicia tremer. Você não é quem pensa ser, Alicia. A sua verdadeira mãe não é Clara. Você é filha de uma linhagem que remonta a séculos. O quê? O mundo dela caiu em um turbilhão. A porta estava aberta, mas ela sentiu que cada jornada que conheceu, cada amor, cada desgraça, tudo se dissolvia em uma nova verdade. E dentro dela, uma tempestade se formava, até que, finalmente, tudo que havia acreditado ficou em dúvida. Alicia, você precisa nos seguir agora! Daniel gritou, mas as palavras não pareciam mais fazer sentido. Ela olhou de um rosto para outro, confusa. O que diabos isso significava? E mais importante, para onde a levariam agora? Alice estava prestes a se lançar em um mundo novo, mas a urgência se foi antes que ela pudesse dar um passo. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens uniformizados que avançava em direção a ele. O medo expandiu no ar como uma onda esmagadora. Alicia! Gritou Daniel, em pânico, enquanto a multidão de figuras se aproximava. Vá, agora! Mas era tarde. Uma das figuras se destacou, um homem alto e imponente. Seus olhos eram frios como gelo. Ele olhou diretamente para Alicia, com uma intensidade que a fez gelar. Você? É hora de voltar para casa! Quem é você? A voz de Alicia saiu como um sussurro. O que quer de mim? O homem sorriu de um jeito que causava arrepios. Você sabe muito bem. É hora de encerrar essa charada. Você não pertence a esse lugar. Eduardo, ainda em estado de choque, finalmente falou. Pare! Você não pode levar a minha filha! O desespero transparecia em suas palavras. A atmosfera estava pesada e o coração de Alicia disparava. A figura do homem parecia brilhar momentaneamente, e em seguida ele apontou para ela. Alicia, você é a única que pode desbloquear o que nossos clãs guardaram por gerações. Não é uma escolha, é um destino. O universo parecia girar, e as paredes do ateliê estavam prestes a desabar. Mas antes que Alicia pudesse processar, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher, com um aspecto sobrenatural, surgiu ao lado do homem. Ela tinha um olhar que refletia sabedoria e poder, quase como se emanasse luz. Mãe? Sussurrou Alicia, sem acreditar no que via.
A mulher que ela havia desejado reencontrar estava ali, mas algo estava errado. Clara olhou para Alicia com uma mistura de amor e tristeza. Alicia, você precisa entender a verdade. O homem ao lado de Clara lançou um olhar severo para Eduardo. Você nunca deveria ter ocultado isso dela. O tempo se esgotou e agora não há como voltar atrás. Espera, o que está acontecendo? Alicia estava quase desesperada. Olhando para Daniel, ela viu que o choque em seu rosto carregava algo mais. Uma verdade que ela ainda não conhecia. Daniel, o que está acontecendo? Ela não estava mais disposta a ser deixada no escuro. Alicia, ele hesitou, olhando para o homem e a mulher. Você é a chave. Você foi criada para ser diferente. E ele gesticulou com a cabeça. Eles não vão parar até que você cumpra o que foi destinado. Nesse instante, um rugido ecoou do lado de fora e a porta foi arrombada de uma vez. Uma mulher de cabelos escuros, armada e séria, entrou. Selvagem! O que você está fazendo aqui? Sua voz cortante ressoou no ar, e o homem chamado Selvagem virou-se, surpreso. Alicia tinha certeza de que tudo isso não era real. Ela começou a questionar seu próprio entendimento da vida. Esperem! O que isso tudo significa? Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou. As janelas estouraram e a mulher armada se virou rapidamente. Eles estão nos cercando! No momento em que você pisar a porta, tudo se transformará, disse Clara, e seu olhar se firmou em Alicia. Confie na sua intuição. Não permita que o medo guie suas decisões. Não tanto que não seja você a ser guiada. Selvagem gritou enquanto uma nova onda de figuras invadiu o espaço, cercando-os, formando uma linha entre eles e a liberdade. E então, no meio do caos, o mais inesperado. A mulher armada olhou diretamente para Alicia. E o que ela disse fez o chão sob os pés de Alicia tremer. Você não é quem pensa ser, Alicia. A sua verdadeira mãe não é Clara. Você é filha de uma linhagem que remonta a séculos. O quê? O mundo dela caiu em um turbilhão. A porta estava aberta, mas ela sentiu que cada jornada que conheceu, cada amor, cada desgraça, tudo se dissolvia em uma nova verdade. E dentro dela, uma tempestade se formava. Até que, finalmente, tudo o que havia acreditado ficou em dúvida. Alicia, você precisa nos seguir agora! Daniel gritou. Mas as palavras não pareciam mais fazer sentido. Ela olhou de um rosto para outro, confusa. O que diabos isso significava? E mais importante, para onde a levariam agora? Alice estava paralisada, absorvendo a magnitude do que acabara de ouvir. Filha de uma linhagem que remonta a séculos. Essa afirmação ecoava como um sino. Ela queria entender, queria que tudo fizesse sentido, mas a confusão dominava sua mente. Como isso poderia ser verdade? Ela era apenas uma costureira, alguém que amava a moda, nada mais. E o que sua mãe, Clara, tinha a ver com isso? Os homens uniformizados avançavam, os olhos fixos em Alicia. O ambiente estava carregado e ela se sentia como se estivesse no centro de um furacão. Daniela puxou mais perto dele. Tensão palpável. Temos que ir agora. Alice olhou para Clara, que parecia agonizar. A expressão entre a dor e a determinação. Fique comigo, mãe, por favor. O temor a penetrava, mas Clara apenas balançou a cabeça de forma negativa. Não posso, Alicia. Você é mais importante. Você precisa sair daqui.
O desespero na voz de Clara despertou uma onda de medo profundo dentro de Alicia. Apresse-se, selvagem gritou. Não temos tempo! Retomando a urgência, o homem olhou para a mulher armada. A tensão entre eles clareou. Se não formos agora, tudo isso acabará em caos. A mulher armada parecia hesitar. Eu não posso deixar você levar sua filha. Ela não sabe a verdade completa ainda. O pânico estava em seus olhos e ela balançou a cabeça, lutando contra suas emoções. Cale-se! Sabemos o que está em jogo, selvagem retrucou. Cada palavra revestida de certezas ameaçadoras. Alicia precisa entender que o tempo dela aqui se esgotou. Temos que levá-la. Nesse exato momento, o chão sob suas fites estremeceu. Uma nova explosão ressoou. E a porta do ateliê se abriu mais uma vez. Desta vez um estrondo ainda mais poderoso. O que se seguiu foi um verdadeiro espetáculo de terror. Uma nuvem de fumaça e escombros entrou, obscurecendo a visão. Pensei que tudo acabaria assim, mas a realidade tinha outras intenções. Do meio da fumaça, uma figura avançou. Era um homem com um rosto familiar, mas Alicia mal conseguia acreditar no que via. Eduardo! Ela chamou, as palavras saindo numa mescla de incredulidade e desespero. O que você está fazendo aqui? Eduardo, seu pai, agora com uma expressão que misturava angústia e raiva, exclamou: Feche-se! Não deixem ela ir! A multidão de homens fez uma pausa, os olhos grudados em Eduardo, que começava a revelar algo sombrio. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, Alicia. Você representa uma ameaça, e eles querem acabar com você. No que você está envolvido, pai? Alicia balançou a cabeça, tentando compreender, e a tensão na sala quase apertava o ar. O pai sempre foi crítico, mas ele parecia tão em pânico agora. Você não pode sair agora, não depois de tudo que eu fiz para proteger você. E aí, no meio do tumulto, uma tragédia se desdobrou diante deles. Do lado de fora, uma série de explosões começava a acontecer, e os destroços voaram por todos os lados. A mulher armada se instalou entre eles e a saída, a expressão decidida. Todos vocês fiquem atrás de mim. Alicia, escute. Daniel gritou, a voz cortando através do barulho. Mas a fumaça espessa começava a cegar a visão deles. Finalmente, quando o caos parecia estar prestes a tomar conta, uma verdade crua emergiu. Eduardo, com um olhar mais sombrio do que Alicia jamais vira, apontou para ela, seus olhos se iluminando com uma raiva que não era dela. Vocês não entendem. Ela não é só uma costureira. Ela é a chave para libertar uma guerra que foi travada muito antes dela nascer. Um fio de horror penetrou na mente de Alicia. O que ele queria dizer? O que você está escondendo de mim? Naquele momento, as paredes do ateliê pareciam estremecer, e cada um deles sabia que aquela revelação mudaria tudo. A imagem do pai tomando uma posição que até então parecia impossível desmoronava seu mundo a mais uma vez. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor maior abalou tudo. O chão se partiu sob eles, e Alicia sentiu uma queda. E assim, entre gritos e desespero, o que era muito mais do que uma simples costureira, tornou-se uma batalha épica por sua própria verdade. Naquela confusão, um futuro absolutamente inesperado se desenhava. E agora, a pergunta era: Alicia iria aceitar essa verdade ou lutar contra seu destino? Alicia estava paralisada, absorvendo a magnitude do que acabara de ouvir.
filha de uma linhagem que remonta a séculos. Essa afirmação ecoava como um sino. Como isso poderia ser verdade? Ela era apenas uma costureira, alguém que amava a moda, nada mais. E o que sua mãe, Clara, tinha a ver com isso? Os homens uniformizados avançavam, os olhos fixos em Alicia. O ambiente estava carregado e ela se sentia como se estivesse no centro de um furacão. Daniela puxou mais perto dele, atenção palpável. Temos que ir agora. Alicia olhou para Clara, que parecia agonizar, a expressão entre a dor e a determinação. Fique comigo, mãe, por favor. O temor a penetrava, mas Clara balançou a cabeça de forma negativa. Não posso, Alicia. Você é mais importante. Você precisa sair daqui. O desespero na voz de Clara despertou uma onda de medo profundo dentro de Alicia. Apresse-se, selvagem, gritou. Não temos tempo. O homem olhou para a mulher armada, a tensão entre eles clareando. Se não formos agora, tudo isso acabará em caos. A mulher armada parecia hesitar. Eu não posso deixar você levar sua filha. Ela não sabe a verdade completa ainda. O pânico estava em seus olhos e ela balançou a cabeça, lutando com as emoções. Cale-se, sabemos o que está em jogo. Selvagem retrucou, cada palavra revestida de certezas ameaçadoras. Alicia precisa entender que o tempo dela aqui se esgotou. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou da entrada do ateliê. A porta se abriu com um golpe, revelando um grupo de homens de aparência sinistra. O caos começou e Alicia ficou paralisada, sem saber o que fazer. O coração batia forte e a adrenalina corria em suas veias. É ela! Capture a Alicia! Um dos homens gritou. E todos se lançaram na direção dela. Daniel! Alicia gritou, desesperada. Ele a segurou com força, e ela viu na expressão dele uma mistura de pânico e determinação. Precisamos sair, agora! De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. O ateliê estava desmoronando em meio às explosões, e o ar foi tomado pelo pó. Vá, agora! Daniel gritou, puxando Alicia. Enquanto tentava se mover, um novo movimento inesperado surgiu. Clara, que permanecia em pé ao lado de Eduardo, deu um passo à frente, sua expressão transformando-se em uma mistura de coragem e resignação. Você não pode levar minha filha, gritou ela, a voz cheia de poder. Clara, não! Eduardo gritou, como se tentasse detê-la. Mas algo em Clara mudou. Há algo que você não sabe, Alicia. As palavras dela cortaram a tensão. O caos operava em torno dela, mas Alicia sentiu o tempo desacelerar. O que você quer dizer? Questionou, o medo começando a se transformar em confusão. A mulher armada, ainda de guarda, olhou para Clara e um horror estempou seu rosto. Você não pode fazer isso, murmurou. Por que você não me contou? Porque a verdade é mais devastadora do que você imagina. Alicia! Clara hesitou, aparentemente lutando contra as suas palavras. Você tem um irmão que foi separado de você desde o nascimento. O mundo de Alicia desabou ao redor dela. Um irmão? O eco ressoou no ateliê. Por que ninguém me disse isso? Sua voz tremia entre a dor e a raiva. Eles não queriam que você soubesse. Este irmão, ele está em perigo. Você o é a chave, Alicia. A única maneira de salvá-lo é ir com eles. Clara falou, desesperada. O silêncio pairou no ar. Alicia olhou para Daniel, para Eduardo,
para o grupo de homens que se aproximava. Um irmão? O que mais estava escondido? E quem eram aquelas pessoas realmente? Alicia, precisamos ir agora! A voz de Selvagem interrompeu seus pensamentos, mas tudo parecia um caos sem sentido. O que significava essa nova revelação? E se a verdade sobre sua família fosse ainda mais complicada do que ela imaginava? E antes que pudesse processar, um novo estrondo ressoou. As paredes do ateliê estavam prestes a colapsar, e o que uma vez teve o aroma familiar de tecidos, agora cheirava a fumaça e medo. Alicia precisava decidir: ir com Daniel e Selvagem ou ficar e enfrentar o mistério que a cercava. Com o coração na boca, ela hesitou, e a pergunta voltou a ecoar em sua mente: quem realmente era? O que a esperava do outro lado da porta? Alicia estava paralisada, absorvendo a magnitude do que acabara de ouvir. Filha de uma linhagem que remonta a séculos, essa afirmação ecoava como um sino em sua cabeça. Mas como isso poderia ser verdade? Ela era apenas uma costureira, alguém que amava a moda e sonhava em se destacar. Nada mais. E o que sua mãe Clara tinha a ver com isso? Os homens uniformizados avançavam, os olhos fixos em Alicia. O ambiente estava carregado e ela se sentia como se estivesse no centro de um furacão. Daniel a puxou mais perto dele. Tensão palpável. Temos que ir agora! A urgência em sua voz fazia seu coração disparar. Ela piscou confusa. Clara olhou para Alicia, que estava prestes a entrar em colapso. Fique comigo, mãe, por favor. O medo transparecia em sua voz, e Clara balançou a cabeça, determinada. Não posso, Alicia. Você é mais importante. Você precisa sair daqui. Uma onda de pânico a envolveu. Mas por quê? O que está acontecendo? A verdade estava dentro dela, arranhando, como se as palavras quisessem sair a qualquer momento. Apresse-se! Selvagem gritou. Não temos tempo! A tensão nas suas palavras se intensificou, mas Alicia não sabia o que fazer. As peças estavam mudando e a realidade estava desmoronando. Eduardo, seu pai, gritou da porta. Vocês não podem levá-la! Eu nunca deixarei! Ele estava lutando, mas a determinação em Clara parecia ser ainda mais intensa. Um estalo soou e uma explosão exterior rachou os vidros do ateliê, fazendo tudo ao redor tremer. O ambiente estava desmoronando e Alicia sabia que o tempo se esgotava. Alicia, saia agora! Daniel gritou novamente, puxando em direção à saída. Mas tudo se dissolvia em um caos de fumaça e destruição. O que deveria ser um momento de clareza, agora era só confusão e caos. Tudo o que você sabia estava errado, disse Clara, finalmente entregando o que parecia ser a verdade. Sua voz suave, mas firme. Antes que Alicia pudesse perguntar mais, um novo eco soou do lado de fora. Não um estrondo, mas um rugido suave, seguido de um barulho de metal. Josué, o irmão! Era uma certeza, e agora tudo parecia tão real. Antes que pudessem reagir, a mulher armada se virou rapidamente. Alicia, escute! Ela gritou, mas a voz de Clara a interrompeu. Isso não é o que você pensa! Clara falou com uma força inesperada, seus olhos fixos na mulher. Silêncio! Vocês ainda estão em perigo! A mulher armada exclamou. Agora mais uma defensora que uma inimiga. Uma silhueta emergiu na entrada. Um homem que Alicia reconheceu instantaneamente. É você? Seu coração disparou. Era Miguel, seu mentor e amigo. Aquele que sempre acreditou nela. Você está envolvido nisso? Ela questionou, os olhos cheios de confusão. Alicia, você precisa entender. Miguel começou, mas o que ele revelou transformou tudo novamente. Mãe, eu sou seu irmão. O tempo parou.
O chão sobre os seus pés desabou em um abismo de novas revelações. O quê? Como? Por que você não... Nunca me contou? A raiva começava a borbulhar, mas a incredulidade, o medo e a dor estavam entrelaçados. Eu não sei como chegar até você. Sua mãe, Clara, estava nos protegendo. Eles queriam pegar você, mas eu jurei que nunca deixaria. O silêncio atingiu novamente o ateliê, e com isso um novo estombo sacudiu as paredes. Os homens na porta estavam mais perto, e a saída parecia cada vez mais distante. Precisamos sair, agora! Daniel gritou, puxando Alicia, mas Miguel manteve-se firme. Espere. Você precisa saber a verdade. E a verdade é que tudo estava armado para separar vocês desde o começo. A revelação pairou como uma tempestade. Corações palpitavam. As emoções borbulhavam. Qual verdade? Qual era o plano? E o que essa nova conexão significava para a vida que Alicia conhecia? O que significava para a linhagem dela? Em meio ao som de sirenes distantes e das vozes se aproximando, a pergunta ecoava em sua mente. Quem ela realmente era? E mais importante, quem ela escolheria ser a partir daquele momento? Alicia estava no meio de um pesadelo e uma revelação. O caos a envolvia, com o barulho dos homens uniformizados crescendo a cada segundo. O ateliê, uma vez um refúgio, agora era um campo de batalha. Miguel, você é realmente meu irmão? Ela mal conseguia compreender. Eu sou a única pessoa que pode te proteger. Nós precisamos sair! Miguel afirmou, sua voz urgente. A adrenalina pulsava nas veias de Alicia, misturando-se com confusão. Por que tudo isso estava acontecendo? E por que ninguém tinha lhe contado a verdade antes? Clara, sua mãe, estava quase em lágrimas. Eu tive que te proteger, Alicia. A nossa família está em perigo. Você não tem ideia do que está sendo planejado. Eduardo, parado ali com expressão sombria, olhou para Clara. O desespero em seus olhos estava claro. A verdade é um fardo que você não precisa carregar, não agora. Mas era tarde. O passado estava desmoronando e as palavras magoavam mais do que qualquer golpe físico. Eu não quero mais segredos. Alicia gritou, sentindo o nó na garganta apertar. A fumaça começava a tomar o ar e ela sabia que a qualquer momento poderia ser tarde demais. O que exatamente está em jogo? Seu verdadeiro legado. Selvagem interveio, sua voz firme cortando a confusão. Você é parte de algo muito maior, Alicia. A linhagem de estilistas que lutou para manter o mundo da moda em equilíbrio. Não podemos ficar aqui. Daniel gritou, a urgência em sua voz ecoando. Um novo estrondo os lembrou da gravidade da situação. O ateliê tremeu e o pânico se intensificou. Sigam-me! Miguel puxou Alicia pelo braço, levando-a para fora do ateliê desmoronando. O ar estava denso e a luz da cidade parecia um farol em meio à escuridão. Eles correram, empurrando-se entre os corpos e caos. O grupo de homens de uniforme estava atrás deles, mas a determinação pulsava em Alicia. Esse era o momento de se libertar. Ela não era apenas uma costureira. Ela tinha um destino para cumprir. Alicia, você é a única que pode quebrar o ciclo. Eles querem você de volta. Clara a seguia, sua voz cheia de emoção. Depois de girar uma esquina, o grupo finalmente encontrou um lugar seguro. Alicia parou, o coração batendo forte. Ela encarou Miguel e Clara, buscando uma resposta em suas expressões. Você pode acabar com tudo isso, disse Miguel.
a sinceridade em seus olhos. Você possui o talento que pode transformar o mundo da moda, mas também segredos que estão ligados ao futuro. Não podemos deixar que eles ganhem. Alicia respirou fundo, melhorando sua visão do futuro. Ela não sabia se estava preparada, mas era hora de tomar as rédeas de sua vida. Um peso enorme se ergueu de seus ombros. Ela sorriu, um novo brilho em seus olhos. Então vamos lutar! Os rostos ao redor dela sorriram, repletos de esperança. Eles estavam juntos e isso significava tudo. Você é a nossa esperança, Alicia, disse Clara, um brilho de orgulho significando a forte conexão familiar que finalmente poderia florescer. E assim, juntos, eles decidiram que não iriam apenas se defender, mas que também tomariam a ofensiva. Com coragem renovada, Alicia liderou o caminho para a liberdade. Com a certeza de que o seu verdadeiro destino estava prestes a ser desvendado. Uma nova jornada estava apenas começando. E agora, se esse desfecho emocionante te tocou, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossa comunidade cresça cada vez mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero ouvir cada um de vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este.